Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da CryptoTrade. Sejam bem-vindos. Hoje, dia 6 de agosto de 2025, quarta-feira, agora são aproximadamente 11h35. A gente vai começar aqui pelas três principais bolsas, em vista de que nós não tivemos nenhum evento agendado no calendário econômico norte-americano. Tivemos aí, pessoal, um dia positivo, o S&P subiu 0,73, Dow Jones leve alta de 0,18 e Nasdaq uma alta mais expressiva de 1,21. Pessoal, vindo para o Bitcoin, acabou seguindo aí o humor do mercado americano, uma leve alta de 0,76. Neste momento, para nós aqui, preço a mercado 114.710 dólares. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são as perspectivas aí de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã na quinta-feira. Então, pessoal, basicamente a gente fez aí uma única alteração, fizemos a atualização de uma nova resistência aqui na proximidade aí dos 115.700. Evidentemente, pessoal, o cenário ainda se mantém bastante desafiador para os compradores. A gente ainda mantém aí uma certa cautela, mesmo com o movimento de alta no dia de hoje. A gente ainda coloca os pés no chão e basicamente a gente vai seguir, né, aquilo que estamos analisando há alguns dias, tá, pessoal? A questão do volume vendedor ainda vem prevalecendo, então isso aqui é um ponto muito forte. Inclusive, pessoal, quando a gente repara o volume de venda no dia de ontem, superou o volume de compra no dia de hoje, ou seja, mais um ponto negativo e mais, né, uma forma da gente ter tranquilidade, né, pessoal, e acabar não fazendo aí é, alguma besteira, né, ao que tange compra nesse atual momento, especulação é, de forma comprada, enfim, algumas possibilidades. Então, todo cuidado é pouco. A gente colocou aí também como algumas possibilidades de retração por parte dos compradores aqui na proximidade dos 112.630 e posteriormente aqui no nível dos 112.000. Evidentemente, acabou tendo uma retração anterior aí na região dos 113.300, um ponto que me chamou atenção e acabou passando despercebido na análise de ontem foi a questão do volume aqui, né, pessoal? A gente acabou não identificando essa evidência bastante importante, né? A gente analisa aqui a questão do volume. O comprador acabou superando do candlestick que teve o seu fechamento aí à 1 da manhã. Então, isso aqui pode ter sido aí um eventual catalisador, puxando aí juntamente, né, com as três principais bolsas, um dia teoricamente positivo nos mercados, mas acabou parando aqui na nossa resistência, que estava aí delineada, né, ou seja, atualizada já na análise de ontem, pessoal. E o que a gente percebe para agora, né, pessoal? A gente vê uma possibilidade da formação de um topo duplo. Se de fato isso for caracterizado, pessoal, a gente vai buscar níveis inferiores, tá? Isso aqui é um padrão bastante comum nos mercados, né, nos gráficos de vela, de candlestick. Então, todo cuidado é pouco. Então, a gente tem mais esse ponto aqui a favor dos vendedores. Temos a questão do volume vendedor que vem prevalecendo aí nos últimos dias, também na mão dos vendedores. Então, percebe-se que a gente tem um cenário um pouco insalubre, né, pessoal? A gente tenta trazer aí um certo otimismo, mas diante de tantas evidências negativas, né, e reais possibilidades, mais agora ainda com a possibilidade de um topo duplo, a gente mantém os pés no chão com muita cautela e, obviamente, é preciso trazer isso para vocês, né? O intuito aqui é de fato ser o mais transparente possível. Mas, pessoal, a gente precisa dar um mérito, né,
para os compradores que atuaram no dia de hoje, evidentemente, buscando a nossa resistência, tá? A gente vai utilizar aqui uma ascendência desses fundos justamente como uma referência mais próxima do preço a mercado. Então vamos manter aqui esse suporte diagonal, fazendo alusão a esses fundos, justamente, pessoal, porque estamos na proximidade aqui da média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas, aqui na proximidade aí dos 114.450. Evidentemente, pessoal, perdendo essa região, o preço começando a fechar abaixo, a gente provavelmente irá buscar aqui nossa nova referência de suporte. Evidentemente, será importante analisar o comportamento do preço neste nível, aí na proximidade aí dos 113.400, aproximadamente 300. Evidentemente, torna-se aí um mini ponto de decisão, seja para rompimento ou recusa de preço. Então, pessoal, a gente vai partir da premissa de que, caso haja a confirmação de rompimento, a gente provavelmente vem buscar a região do 112 e aqui deve ter uma bateção de cabeça, evidentemente, e aí também será analisado o comportamento do preço em relação à formação de candlestick, volume, etc., para sabermos se teremos uma reação mais incisiva ou partiremos para níveis inferiores, tá? Trabalhar aqui na banda de baixo. Pessoal, havendo a recusa de preço deste nível, os compradores poderão tentar uma nova possibilidade de aproximação aqui da resistência e, obviamente, para eles é fundamental a quebra de possibilidade desse topo duplo, tá? Então, obviamente, é um momento bastante complicado aqui para os compradores, porque, como eu mencionei, se de fato caracteriza aqui, pessoal, a formação desse topo duplo, né, e de fato os compradores não emitirem uma certa confiança, não nos apresentarem boas evidências consonantes, volume, estrutura de preço, candlestick com padrão de força, aí de fato a gente já sabe qual será o destino do preço e provavelmente iremos buscar, né, níveis inferiores, né, região do 112, alguma bateção de cabeça, posteriormente com novas negativas, né, evidências ruins ao que tange aí o lado dos compradores, a gente vem buscar níveis inferiores, quem sabe aí na proximidade dos 111 até os 110 mil, uma região bastante conflitada, tá, pessoal? A gente tem bastante acumulação de lotes no livro de ofertas, então evidentemente a gente tenta aí uma possibilidade, né, de reação mais incisiva por parte dos compradores, quem sabe a retomada do preço na busca novamente aí pela proximidade do topo histórico. Então, basicamente, esse é o cenário, pessoal. A gente ainda mantém bastante cautela. Eu vi muita gente eufórica, né, com a alta de hoje. Evidentemente, a gente tenta analisar o cenário de uma forma mais macro, né? Essas movimentações são bastante comuns aqui no mercado, mas, né, a grosso modo, no cenário mais adiante, né, pessoal, o famoso voo de águia, a gente ainda mantém uma certa cautela aí pelo que vem apresentando de volume, tá? Os compradores ainda se apresentam de forma apática, então tem que tomar muito cuidado, justamente porque ainda não temos clareza, né, de fato, daquilo que o mercado poderá fazer em relação, né, pessoal, aos compradores, né? Pelos vendedores, a gente vê aí um grande potencial deles atuarem de forma mais contundente. As evidências vão apontando para esse rumo e, obviamente, a gente espera aí que nos próximos dias a gente tenha boas notícias, né, boas evidências apontando aí para os compradores, justamente porque a gente quer buscar níveis superiores de preço, né, pessoal? A gente quer recuperar aí tudo que foi entregue ao longo dessas últimas duas semanas, aproximadamente, enfim. Então, basicamente é isso, pessoal. A gente vai manter as mesmas referências, vamos dar aí uma moral para esses compradores
que atuaram no dia de hoje, evidentemente, também nos ajuda a entender melhor esse momento do preço, porque a gente se aproxima do preço a mercado com nossas referências e isso acaba facilitando o entendimento, inclusive, né, torna-se também uma ferramenta aí de estudo para você fazer o devido acompanhamento. Beleza, pessoal? Acho que no geral é isso. Mais uma vez, fortalecendo nossas marcações. Para quem não assistiu a análise de ontem, está disponível no canal. A gente coloca a resistência atualizada. E é isso, vamos acompanhar, ver de fato aí o que teremos de hoje para amanhã e, evidentemente, a gente retorna com as atualizações, vamos analisar tudo o que aconteceu, tentar absorver e trazer para vocês aqui da melhor maneira possível. Fechado? Vamos dar uma olhadinha no livro para a gente finalizar a análise de hoje, pessoal. A gente vê aqui, pelo lado dos compradores, um livro totalmente pulverizado, novidade. Não, porque já vem há alguns dias, pessoal, o livro vazio aqui na Binance. Mas como nós só temos essa referência de maior magnitude em virtude do volume da exchange, a gente vai continuar analisando. Então, pessoal, na região do 112, a gente vê aí uma leve barreira, nada muito moldada. Teoricamente, 6,6 milhões de dólares a serem comprados. Então, reforça novamente que a região do 112 não é mais aquela região, aquele nível que a gente analisou dias atrás, né, onde houve aí a retração por parte dos compradores. Então, todo cuidado é pouco. E a gente percebe somente a acumulação de lotes aqui, pessoal, de fato, entre a região dos 111,5, são quase 8 milhões de dólares posicionados, e na região dos 111 até a região dos 110, pessoal, aí sim a gente tem já uma acumulação legal de lotes, são quase, fazendo uma conta de bar aqui, 37, quase 40 milhões de dólares posicionados, pessoal, dentro desse range aqui, basicamente, dos 111 até a região dos 110. E, obviamente, a gente vai analisar com muito carinho, claro, né, o preço retroagindo na proximidade aqui desse range, tá? Mas fortalece aqui a nossa marcação, aqui na proximidade aí dos 110,450. Evidentemente, a gente tem aí uma certa mediana, né, digamos, considerando o potencial conflito de interesses dentro do, do nível 111 ao nível 110, então faz bastante sentido, sim, essa região aqui demarcada no nosso gráfico. Beleza? Então vamos ver aqui pelo lado dos vendedores, pessoal. Um livro também totalmente pulverizado, nada, nada, nada. Acumulação de lotes, pessoal, só a partir da região ali próxima dos 118 mil, a gente vai ter uma maior acumulação, região dos 117.700, 10,3 milhões de dólares a serem vendidos, região dos 118, mais 8,8 milhões de dólares posicionados para serem vendidos, região dos 118,5, mais 9 milhões de dólares posicionados, e aí, ali na proximidade dos 119 mil, a gente já tem uma barreira um pouco mais moldada, pessoal, são quase 25 milhões de dólares posicionados, um pouco distante do preço a mercado atual aqui, tá, pessoal? Mas de qualquer forma é válido salientar até pela proximidade desta outra resistência que está já marcada aqui para nós, para acompanhamento, lembrando que temos uma resistência também diagonal, fazendo alusão à sequência lógica de topos descendentes, dando início ao topo histórico, tá, pessoal? Então, basicamente, para a gente conseguir pensar ali na proximidade dos 119, 120 mil dólares, a gente vai precisar confirmar o rompimento aqui dessa nova resistência diagonal, porque temos aí uma estrutura, né, de topos e fundos descendentes. Beleza? Acho que é isso, pessoal. Vou finalizando a análise de hoje. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar.
Te desejo uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.